Uma boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live da nossa 15ª subseção. E não poderíamos fazer uma live de uma ótima qualidade, que é o que realmente cada vez mais vamos fazendo aqui nesse momento de Covid-19 que estamos passando. Trouxemos aqui hoje a doutora Fernanda Pimentel, uma colega aqui de alto quilate, professora. Acabei de receber a notícia aqui de última hora, agora com outro cargo aí na sua vida profissional. Enfim, uma agenda muito concorrida, mas conseguimos trazer a doutora Fernanda para estar hoje aqui em Macaé, porque, assim, trazer à distância, né? Mas conseguimos trazer a doutora Fernanda Pimentel aqui hoje. A doutora Fernanda Pimentel, ela tem uma vasta carreira como advogada, professora, enfim, pós-graduação, lato, estrito senso, a coisa realmente bastante animadora. E para falar de um tema muito atual, direito de família em tempo de pandemia. Não é fácil, não. Nesse momento de pandemia aí, é o pai ou a mãe que não visita o filho ou a filha, é a pensão que não consegue pagar porque está sem emprego, aí como é que paga para evitar ser preso, os conflitos familiares, por estar agora realmente num período aí isolado, talvez ficam mais acirrados. Então, não é fácil, não, doutora Fernanda. Então, doutora Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite aqui da nossa subseção, a dispor do seu precioso tempo para estar aqui conosco hoje. E o que a doutora traz de novo para a gente em relação a esse tema? Bem, doutor Fabiano, primeiro quero agradecer o convite, né, dizer que é sempre uma alegria estar na 15ª subseção da OAB. Macaé é a minha terceira cidade, né? Nasci em Bom Jesus, vivo em Niterói, mas com muita honra sou cidadã macaense, né? Recebi da Câmara essa honra, eu sempre lembro disso com muito carinho. E pelo trabalho que eu desenvolvi aí junto à UF, então eu levo isso no meu coração. E é sempre bom estar na OAB Macaé e com os colegas macaenses. O nosso tema é as relações de família dentro da pandemia. E antes de começarmos a falar, eu queria hipotecar a minha solidariedade, elevar aí as nossas preces, as nossas orações às vítimas dessa terrível pandemia, né? Então, sempre que nós estamos falando, eu acho que nós não podemos esquecer que estamos num tempo de absoluta excepcionalidade, um tempo de grandes dificuldades, não apenas no campo da saúde, mas dificuldades emocionais e dificuldades financeiras. Então, eu deixo registrada aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos, que tiveram perdas nesse momento tão difícil. E quando nós falamos de perdas nesse momento, é impossível pensarmos nessas perdas sem tocarmos nas relações familiares. Posto que todos nós, em alguma medida, estamos inseridos em algum modelo familiar. Então, para chegarmos ao nosso tema, primeiramente, eu queria trazer uma contextualização bastante interessante. Doutor Fabiano fez a nossa especialização, né, lá da faculdade. Sim, com certeza. Na primeira aula de família, eu sempre levo aos alunos uma reflexão sobre todos os modelos familiares que nós temos hoje. E lá no meu slide, nós temos uns 16 ou 18 tipos de família mapeados no sistema jurídico brasileiro. E nesse tempo de pandemia, é interessante pensarmos que muitos desses modelos têm se precipitado ou se fortalecido a partir da pandemia. Por quê? Temos os modelos clássicos de famílias nucleares, quais sejam as famílias nascidas do casamento e da união estável, sejam elas hétero ou homossexuais. Temos as famílias monoparentais, que são os pais e as mães solo com seus filhos. As unipessoais, que são aí os blocos do eu sozinho, né? Que são aquelas famílias de pessoas que vivem sós. Temos as famílias multiparentais, que tem 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai. Então, há uma série de modelos mapeados, mas eu queria chamar a atenção neste momento, para nós falarmos de direito de família sob a pandemia, no fortalecimento de 3 situações dentro das relações familiares. A primeira é
crescimento do que a Maria Berenice Dias chama de famílias eudemonistas. Eudemonismo é uma corrente filosófica e que justifica a ação humana pela busca da felicidade do afeto. Então, a Maria Berenice Dias traz em seu livro uma categorização de família que é a família eudemonista, pois ela considera como família qualquer grupamento humano em que haja um núcleo de apoio, solidariedade e troca afetiva. Então, para essa autora e vários outros autores brasileiros, Paulo Luiz Neto Lobo, Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenwald, há essa menção à família eudemonista, como, por exemplo, aquela família constituída por amigos que moram juntos, adultos que dividem um apartamento. Só que essa família não teve, até o momento, reconhecimento ou reflexo no judiciário. Então, no plano teórico, 4 amigos que dividem um apartamento podem ser considerados uma família eudemonista. Eles dividem o espaço, eles se ajudam, eles colaboram entre si, mas isso não lhes trará efeitos práticos jurídicos. Um deles falecendo, não tem efeito sucessório. Um deles perdendo o emprego, não há direito à pretensão alimentar. Então, os efeitos... Agora, cabe a nós, dado o fortalecimento desse tipo de família, pensarmos se daqui a pouco, como pretende os defensores desse modelo familiar, se essas relações não terão eficácia jurídica, né? Se essas relações não terão eficácia jurídica. Primeiro ponto é esse, porque com a pandemia, muitos amigos que moravam sozinhos, as pessoas estão se sentindo sós e estão constituindo laços conjuntos de convivência sem terem entre si parentesco ou nenhuma relação de conotação afetivo-sexual. São amigos mesmo que vão viver juntos. Então, esses grupos podem ser considerados uma família eudemonista. Esse é um primeiro aspecto da família sob a pandemia. Tem crescido bastante também as famílias anaparentais. Que são as famílias anaparentais? Ana é um prefixo de negação, né? Então, anaparentais têm um núcleo familiar. São os irmãos que vivem juntos, a tia que mora com os sobrinhos, primos que se reúnem para viver sob o mesmo teto. Então, são modelos familiares que fogem à lógica da família nuclear, onde eu tenho o genitor ou a genitora e a sua prole. Tá? Ou eu não tenho um casal parental, eu não tenho um homem e a mulher ou 2 homens que formam uma relação jurídica de casamento ou de união estável. Então, nós percebemos também um crescimento das famílias anaparentais e uma possível geração de efeitos a partir dessas famílias. E um terceiro aspecto que tem sido bastante interessante, e ontem eu até conversava com uma amiga, que é a precipitação na constituição de uniões estáveis. Por quê? O casal namorava. Então, eles viviam... É interessante. Estavam namorando, né? Estavam namorando. Há pouco tempo, cada um na sua casa, não tinham a pretensão de constituir união estável nem tão cedo. Né? Iam continuar namorando um bom tempo. Só que veio a pandemia. Vindo a pandemia, essas pessoas ficaram isoladas, cada uma na sua casa. Falaram assim, por que não nos juntarmos para viver a pandemia? Então, alguns casais tiveram uma precipitação da convivência por força da pandemia. E com isso vai surgir o famoso artigo 1723 do Código Civil, que diz que se configura a união estável uma convivência pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Então, nós podemos estar presenciando o início de muitas uniões estáveis de relações que elas se dissolveriam por si mesmas se não houvesse a pandemia. Então, muitas pessoas passaram a viver juntos por conta desse quadro do isolamento social, né, do distanciamento físico-social. E aí, é de pensarmos porque o Código Civil não prevê prazo máximo ou mínimo para a configuração da união estável.
Ele só traz os conceitos legais indeterminados, que são a união pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família. Contudo, o TJ de São Paulo negou recentemente o reconhecimento de uma união estável que durou 8 meses. Então, a princípio, numa união estável constituída por força da Covid, né? Então... por força da Covid. O isolamento precipitou, nós estamos aí com 3 meses de isolamento, nós teríamos até agora o que nós chamaríamos de namoro qualificado, que é aquele namoro onde o casal tem uma convivência íntima, onde tem relações sexuais, onde eles convivem, mas que não há a intenção de constituir família, né? Não existe aí a intenção de constituir família. Se eu não tenho intenção de constituir família, a princípio eu não teria união estável, né? Mas tivemos esse aumento significativo, pelo que algumas pesquisas têm demonstrado, no crescimento dessas relações, né? As pessoas estão morando juntos e vamos aguardar, dentro do direito de família, quais serão as consequências jurídicas. Só complementando, né? É importante lembrarmos que a jurisprudência dos tribunais, embora a lei não traga prazo para o reconhecimento de união estável, nós podemos trabalhar aí com uma linha temporal que, preenchidos os requisitos legais contidos no artigo 1723, o casal deva conviver num período entre 1 ano e meio, 2 anos no mínimo, para que nós tenhamos a consolidação da união estável. Para que essa união estável se consolide como entidade familiar e esteja apta a gerar os efeitos legalmente previstos, né? Alimentos, sucessão, partilha de bens, benefícios previdenciários e toda a gama de direitos previstos na nossa legislação para os companheiros. Então, interessante, doutor, desculpa atrapalhar, porque as pessoas sempre acreditam que esse reconhecimento teria um prazo aí de 1 ano e meio a 2 anos. Então, a doutora está dizendo que não existe esse prazo definido exatamente. Na lei não existe. O único elemento temporal que já existiu em relação à união estável foi numa lei, a primeira lei da união estável foi a Lei 8971 de 94, que é de dezembro de 94. E essa lei previa que, para o reconhecimento da união estável, era necessária uma convivência de 5 anos ou filhos. Então, o único momento em que apareceu no sistema jurídico brasileiro prazo mínimo para o reconhecimento da união estável foi esse lá de 94. Essa ideia dos 2 anos vem de uma situação de analogia, posto que a legislação previdenciária diz que, para os companheiros terem direito previdenciário entre si, dentre outros requisitos, como idade dos companheiros, provada de pelo menos 2 anos. Então, de onde surgiu esse prazo ideal de 2 anos? Na verdade, da analogia à Lei 8213, né, de 91, que é a Lei da Previdência. A Lei Geral da Previdência. Se não me falha a memória, ela no artigo 11 ou 13. Né? Depois dei uma checadinha que eu não estou com a lei aqui. Mas num desses dispositivos se fala isso, que para haver benefício previdenciário decorrente da união estável, é necessário que se comprove uma relação de ao menos 2 anos. E com isso a gente tem essa noção de uma estabilidade e durabilidade do vínculo de pelo menos 2 anos. Ok. Então não podemos fazer confusão com previdência com o direito aqui. Exatamente. Então, um exemplo que já vi numa decisão judicial anterior. Um rapaz faleceu com 1 ano e 2 meses de vínculo. E havia um seguro de vida a ser pago à companheira. Ficou a discussão se o seguro iria para os pais dele ou para a companheira. A união não tinha 2 anos, mas ela foi reconhecida como união estável, pois o fato que terminou com o vínculo foi um fato alheio, absolutamente alheio à vontade das partes. Porque o rapaz morreu no acidente. Então, a justiça reconheceu, né, judicialmente foi reconhecido o direito ao seguro, que é uma relação jurídica de caráter contratual.
Mas, se eu levo essa decisão judicial à Previdência, essa companheira sobrevivente não teria direito previdenciário, porque não teríamos os 2 anos de vínculo. Entendi. Então, são efeitos e níveis de reconhecimento diferentes. Então, a lei não fala em prazo, mas a gente pode trabalhar com um período baseado em precedentes, em várias decisões, mais ou menos nesse período, né? De 1 ano e meio a 2 anos. Ok. Tá? E, então, o primeiro ponto que eu tinha separado para nós era isso, quer dizer, as novas dinâmicas familiares provocadas pela questão da Covid-19 e do isolamento social. Agora, nós não podemos nos esquecermos do aspecto sombrio da pandemia. Porque, junto com o isolamento social, nós tivemos, primeiro, uma convivência forçada entre vários núcleos familiares. Os espaços das famílias são pequenos, a ansiedade, ela disparou, o alcoolismo disparou, nunca se vendeu tanta bebida no país, nunca se consumiu tanto álcool no país. E o desemprego está em alta, crise econômica. Esse cenário, ele forma um caldeirão muito próprio para algo que já temos dados demonstrados em termos de quantitativo, que é o aumento da violência doméstica. Então, a pandemia trouxe o enorme aumento da violência contra a mulher e contra as crianças no ambiente doméstico. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, num estudo publicado no último dia 20 de abril, mostrou que houve um aumento em 431%. Puxa! Quase 5 vezes das brigas entre casais entre os meses de fevereiro e abril. Então, os casais brasileiros estão tendo brigas, e brigas aí não são aquelas dissensões, aquelas questões normais do ambiente doméstico, são realmente brigas, discussões em que há um nível de violência, seja uma violência psíquica, uma violência moral, uma violência sexual ou a violência física. Então, entre fevereiro e abril desse ano, quer dizer, há uma coincidência perfeita entre a adoção do tempo do isolamento social, a violência contra a mulher aumentou 431%, o que é um quadro de absoluta preocupação. E em São Paulo, o número de feminicídios aumentou 46,2%. Então, a epidemia, ela traz uma reconfiguração, essa nossa pandemia, né, ela traz uma reconfiguração das relações familiares, aumentando esses modelos familiares aos quais nos referimos, mas ela traz uma face sombria também, que é esse fortalecimento, esse aumento da violência, né, no âmbito familiar. E com ele surge também a necessidade do Estado de buscar técnicas, de buscar políticas para coibir essa violência, né, que seria uma face mais sombria, uma face perversa da pandemia. Ou seja, então, no momento de Covid, ainda tem agora essas questões familiares nesse meio todo para poder estar tratando. Nós estamos aí, como há um ditado que diz que estamos trocando pneu com o carro andando, né? Porque nós estamos em plena epidemia, a pandemia está acontecendo, e o judiciário e as ações das políticas públicas, elas têm que se adequar a essa nova realidade familiar dentro de um quadro de isolamento social, né? Porque as pessoas não estão saindo tanto às ruas para denunciarem o acesso à delegacia e da polícia. Tudo isso está bastante prejudicado, né? Então, até mesmo também esse acesso em função da pandemia, como sabemos que a grande maioria dos atendimentos estão sendo remotos também, né? E o próprio ambiente da delegacia, ainda que tenha a delegacia da mulher em alguns municípios, outros não, mas é um ambiente também bastante, né, hostil, delicado. Né? Exatamente, é um ambiente hostil àquela mulher que denuncia. Ainda há uma cultura de que essa denúncia da violência, ela é feita por um ato apaixonado da mulher, um ato de vingança, uma conduta passional e que não teria uma base real, né? Que seria um floreio, que seria um devaneio,
a mulher está com medo de ser trocada pelo marido. Então, há toda uma cultura que coíbe a denúncia, acaba prejudicando a vítima, né? E nesse período de pandemia, vários sites, várias lojas criaram até um botão de pânico, né? Para canais de denúncia online, onde mulheres que estejam sofrendo violência possam pedir ajuda, porque os canais regulares, eles estão bastante prejudicados. Olha, a Erli dos Santos, obrigado, Erli. Erli, querida, um beijo. Ela está dizendo aqui que literalmente o caldeirão ferveu e derramou. Exatamente. Oi, Erli, um beijo para você. Nossa querida mestra lá pelo PPGSD, né? Nossa aluna de graduação lá da faculdade. A Isilda Portela, grande Fernanda Pimentel, escreveu aqui. Beijo, Isilda, querida. Essa não conta, que essa é amor antigo. A Paula Caldeira acompanhando, mas me questiono sobre a possibilidade de um namoro qualificado ao invés de tendo em vista a fotopublicidade. Paula, oi Paula, que bom vê-la, minha querida. Paula é uma fera do Direito de Família, é uma honra tê-la acompanhando a nossa live. Paula, eu concordo com você, porque primeiro tem o elemento temporal, né? Dos 5 a... o tempo do isolamento social, ao que tudo indica, deve durar, esperamos, né? Não muito mais do que esse tempo de 3, 4 meses, no máximo 6 meses. Então, nós não teríamos, nesses relacionamentos, o tempo hábil da união estável. E ainda temos isso, o elemento da publicidade. Contudo, nós não podemos nos esquecer da publicidade gerada por essa voluntária exposição da nossa intimidade, trazida pelas redes sociais e pelas plataformas digitais. Então, está lá o casalzinho no seu ninho de amor do namoro qualificado, mas está comunicando via plataforma digital, via Instagram, aos amigos de que eles estão morando juntos, que eles estão muito felizes, que uma nova família se formou. E nós sabemos que isso pode gerar provas da configuração dessa relação de união estável. Então, concordo com você, a publicidade é um ponto central dessa dilação probatória para que nós tenhamos o reconhecimento do vínculo. Contudo, nós podemos ter essa publicidade por essa janela imensa para o mundo que se tornaram as plataformas digitais e as redes sociais, né? Então, é um ponto que a gente tem que considerar. Seguindo nas notícias tristes, doutor Fabiano. Doutor Fabiano... Triste. Já estou vendo aqui, a Paula Caldeira de novo... 431% no aumento de violência entre casal. Que horror! Não tem notícia. Uma violência terrível, né? Um aumento muito grande aí dessa violência contra a mulher nessa relação. Outro aspecto, doutor Fabiano, também nefasto da pandemia é o aumento no número de divórcios. Na China, onde a pandemia já arrefeceu, onde os casos de contaminação já diminuíram, houve um aumento de 400% do número de divórcios. Então, lá, números da China, o divórcio aumentou 4 vezes. Aqui, nós não temos dados confiáveis ainda, mas há várias notícias, inclusive no portal do IBDFAM, que dão conta, por exemplo, teve um escritório lá em São Paulo que registrou um aumento de 177% no número de casais que procuram informação sobre o divórcio. Então, o que as pesquisas demonstram nos países onde a Covid já está controlada é que o isolamento social vai trazer reflexos muito claros na vida da maioria dos casais. Ou o casal mostra que passou pela prova de fogo e está preparado para seguir o caminho junto, ou então as arestas, as diferenças, a crise existente, ela se potencializa e a gente tem um aumento no número de divórcios. Esse aumento do número de divórcios, nós podemos reputar a duas
razões. A primeira é a própria crise trazida pela pandemia. Mas alguns autores mais otimistas, alguns pesquisadores mais otimistas, dizem que isso nada mais é do que a demanda reprimida. Porque durante o período de pandemia ninguém se divorcia. Quando a sociedade volta à dinâmica, à rotina normal, os casos explodem. Mas não é porque eu tenha muito mais casos de divórcio. É porque muitas pessoas deixaram para se divorciar depois que o ciclo da pandemia, que o ciclo pandêmico diminuísse. Então, vamos manter a esperança, vamos acreditar que é demanda reprimida e não um aumento desbragado no número de divórcios. Agora, pode falar, doutor. Tem muita coisa para botar na conta dessa Covid-19, hein? Muita. Principalmente no direito de família. Exatamente. E aí não há jeito. O casamento chegou ao fim, realmente o divórcio é a solução. E vamos partir para a dissolução do vínculo. Há duas questões bastante importantes para considerarmos quando pensarmos em divórcio nesse período. O primeiro é que já existia um entendimento nascido da Emenda Constitucional 66 de 2010, que é a emenda que facilitou a dissolução do casamento pelo divórcio, que aboliu os requisitos temporais e subjetivos, né? Então, hoje, depois da Emenda Constitucional 66 de 2010, a Constituição, no artigo 226, parágrafo 5º, só diz assim: o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Então, não há mais nenhum requisito adicional. Isso levou a uma compreensão de que o divórcio seria um direito potestativo incondicionado. Logo, que o pedido de divórcio deveria vir sem a necessidade de citação do outro cônjuge. Então, a concessão do divórcio, ela se daria por uma tutela de urgência, o divórcio já seria determinado, e após a concessão da dissolução do vínculo, é que o outro cônjuge seria citado para avisá-lo. Você está divorciado. É igual aquela propaganda, sorria, você está divorciado. Né? Então, e segundo, as questões pessoais e patrimoniais decorrentes do casamento seriam levadas à resolução judicial por via própria. Então, se esse casal tem filhos menores, vai se resolver a questão da guarda, regulamentação de convivência e alimentos dos filhos. Sim. O casal tem patrimônio, eu vou para a ação de inventário e partilha daquele casal, né, dos bens daquele casal. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, onde nós sabemos que, por entendimento do TJ, por uma questão de facilitação do acesso à justiça, em regra, se não há acordo entre o casal, a gente não tem acumulação de pedidos nessas ações de família. A gente não pode acumular, né, ação de divórcio, guarda, alimentos, partilha, a não ser que o procedimento seja consensual. Não havendo consenso, né? A orientação do TJ é a não acumulação desses pedidos. E aí, se deferiria o divórcio, né? A gente faz o deferimento do divórcio e depois nós partiríamos para partilha, alimentos, guarda e regulamentação do direito de convivência quando houver, tá? Quando houver filhos. Isso já foi objeto de vários precedentes, inclusive na comarca de Itaguaí, aqui no Rio, esse deferimento do divórcio sem citação do outro cônjuge. E, recentemente, no último dia 11, se não me falha a memória, 11 ou 12 desse mês, saiu uma decisão da 4ª Vara de Família de São Paulo. Também muito bem fundamentada, entendendo que eu não preciso ter um contraditório inicial na ação de divórcio, que a citação da parte só pode ser posteriormente, tá? Isso ainda há uma discussão bastante grande no direito de família. Pode colocar, não?
O que quer dizer que, assim, nesse caso em específico, a gente vê realmente o juiz, num divórcio, por exemplo, litigioso, né? Ele pede para realmente ouvir a outra parte. Ele sabe que, de fato, não vai existir ali uma conciliação na grande maioria das vezes, porque a parte já está, né, num desgaste, mas tem ali a oitiva da outra parte. Ela vai dizer que não concorda, ou ele, enfim, conforme for a situação, mas vai decretar o divórcio de qualquer maneira. Mas tem esse preciosismo de ouvir a outra parte. Então, o que a doutora está dizendo é que não vai acontecer isso. Se esse entendimento se tornar majoritário, se consolidar, porque a base jurídica já existe, na medida em que o 226 da Constituição não exige nenhum outro requisito que não a vontade das partes em dissolver o vínculo conjugal. Entendi. Então, se esse entendimento se tornar dominante, nós não precisaremos. A citação da parte será a posteriori, somente para que ela saiba que o estado civil dela está sendo modificado, né, por um ato de vontade. E naqueles casos que a pessoa fala, eu não assino o divórcio? Acabaria. Esse entrave, porque isso, na verdade, é um entrave puramente procrastinatório, né? Porque como o divórcio é um direito potestativo, aquela velha máxima que todo advogado já passou do cliente dizer não assino, é só para retardar o feito. Não há nenhuma justificativa que não seja procrastinatória. Eu não concordo com a partilha de bens, mas isso não tem nada a ver com o divórcio. Isso vem pela via própria numa ação de inventário e partilha. Eu estou com problema com alimentos. Isso vai vir pela via própria na ação de alimentos. Não há nenhum empecilho à concessão do divórcio e a solução dessas questões posteriormente. Tá? Agora, um avanço ou uma modificação muito significativa no campo do divórcio, da dissolução do casamento, é que no último dia 26 de maio foi publicado o provimento número 100 do CNJ. Entrou agora... Permita-me fazer uma pausa, mandar um beijo muito grande para o meu querido Mohand. Fica à vontade. Doutor Fabiano, lê o que ele falou. Não aceitar o divórcio é cafonice. Um beijo para os meus amados de Macaé, meus amados alunos. É uma cafonice, olha, né, gente? Essa realmente não é fácil, não. Olha, vamos lá então. A Cristina Ponte, excelente live. O Mohand é o que falou da cafonice. A Mila Ribeira, um assunto tão importante como esse, muito bom, parabéns a todos. O Mohamed, de novo, a melhor professora da UF. E vamos embora. Mila Ribeiro, te amo, muito querida. Tia Cristina, adorei você estar assistindo. E o Mohamed, doutor Fabiano, faz parte dos torturados de Macaé. É uma turma do direito UF que dos 6 anos que o direito tinha naquela época, eu dei aula para eles em 5. Então, eles caminharam comigo por todo o direito civil e eles estão todos aí no meu coração. Um beijo grande para os alunos da UF Macaé. Mas voltando lá para o nosso divórcio... Ele botou aqui saudades aqui, ó. Muita também. No último dia 26 de maio, o CNJ editou o provimento 100. Então, o provimento 100 de 2020 do CNJ criou o chamado e-notarial. O que é isso? É um sistema eletrônico dos cartórios de notas. Então, hoje, pelo provimento 100, nós poderemos ter o chamado divórcio online. Então, teremos o divórcio online. Esse provimento ele não é específico para o direito de família, ele fala de atos notariais em geral. E, em seu artigo 18, diz que os tabelionatos, regidos pelas respectivas corregedorias dos estados, terão 6 meses para adequar os sistemas para esse sistema de atos notariais eletrônicos. Então, já era uma demanda antiga de vários setores da sociedade, especialmente dos advogados de família, porque nós sabemos que em 2007 foi publicada a Lei 11.407, que fala... Não, 11.447.
A Lei 11.447 de 2007 regulou o divórcio por via extrajudicial. Então, o divórcio via cartório já fez, o tempo passa muito rápido, né? Nós já temos 13 anos de vigência do divórcio extrajudicial. Só que o divórcio extrajudicial demandava 3 requisitos básicos: não haver filhos menores ou incapazes, que as partes estivessem presentes no tabelionato de notas, e terceiro, que houvesse absoluto consenso entre as partes. Então, hoje, todos os divórcios compreendidos pela via extrajudicial poderão, tão logo o sistema do e-notarial entre em vigor, ser feitos via eletrônica, por via eletrônica. Tá? Então, nós temos uma grande inovação que foi trazida em maio desse ano pelo CNJ. Qual o prazo para implantação? 6 meses. É o que o artigo final desse provimento nos traz. Tá? Seguindo, doutor Fabiano, nos nossos assuntos aqui de direito de família... Só fazer uma pausa aqui. A Cláudia Lopes está dizendo aqui, fera demais, de bom Jesus para o mundo. Querida! Escreveu aqui, Aí foi ela que escreveu. Um beijo, foi uma Cláudia. honra. Aí colocaram aqui sob nova direção. A Cláudia Lopes também. Parece até aquele programa que tinha na Rede Globo, sob nova direção. Sob nova direção, bagunçado igual, doutor Fabiano. Vamos fazer essa live aqui. Silvani Pinheiro, excelente live. Parabéns, doutora Fernanda. Eita, não é fácil não, doutora Fernanda. Vocês não sabem a dificuldade para trazer ela hoje aqui, gente. Vocês não sabem. Não, mas o senhor sabe que o AB Macaé tem lugar cativo, faço questão. Muito obrigado, doutora. Gente, não liguem essa live assim, informal, né, doutor Fabiano? Mas a minha relação de amizade com a AB Macaé é antiga e eu acho que fica menos cansativo para todos nós. O ponto seguinte, que tem estreita relação com o divórcio, é a questão da guarda e regulamentação do direito à convivência familiar. Tá? Nós sabemos que esse é um ponto nevrálgico das relações de família, que é com quem ficarão os filhos menores e ainda como se dará essa guarda e responsabilização desses filhos. Primeiro, eu sempre friso em todas as lives que eu já fiz até agora falando de guarda e palestras e aulas, que é o seguinte: nós temos culturalmente consolidado o conceito de visitação. Só que hoje, dentro da melhor técnica do direito de família, não convém falarmos em guarda e visitação. Porque quem é a visita? Visita é aquela pessoa que chega na sua casa dentro de um critério de formalidade, em que você vai servir o suquinho na bandeja com guardanapinho, né, sem participação do cotidiano familiar. Então, quando nós falamos de pais e filhos, o ideal é que a gente não use a expressão visitação, mas direito à convivência familiar. Mesmo que o menor não more com o pai, ele tem que conviver com esse pai. O pai não é um visitador, ele não é um estranho. Ele deve ser alguém que vai ter conexão e relação com esse filho. Então, quando a gente fala guarda e regulamentação do direito à convivência, esse direito à convivência ele entra no contexto que antes a gente falaria de guarda e visitação. Tá? Seria guarda e visitação. Agora, quando falamos guarda, a primeira coisa que eu queria trazer é uma decisão do TJ do Paraná, que não fala de guarda propriamente casais, mas de guarda do ECA. Qual a diferença da guarda do Código Civil para a guarda do ECA? Boa observação. A guarda do ECA é a guarda para crianças que não estão residindo com os seus genitores, que estão afastadas dos seus genitores. Então, a mãe sumiu, a mãe é falecida, o pai é falecido, o pai abandonou. Quer dizer, nós tivemos um abandono
por alguma razão daquela criança. Aquela criança está sem a sua convivência regulamentar. Então, uma avó tem que pegar aquela criança para ficar consigo, ou um sobrinho, um primo. Nós temos aí uma necessidade de regulamentação judicial, mas que não será feita pelo Código Civil, e sim pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E tem saído várias decisões, e eu peguei uma de hoje do Tribunal do Paraná, em que diz que criança em estágio de convivência familiar com os casais adotantes não devem voltar para o abrigo enquanto perdurar a pandemia. Preferencialmente, os prazos de convivência dos menores que estão, seja para adoção ou sob a guarda provisória, deverão ficar nesse estado fático até a pandemia terminar. Então, a mãe desapareceu, o pai é falecido, a criança está com a avó. Inicialmente, essa avó não poderia ficar com a criança muito tempo, mas a orientação judicial enquanto perdurar a pandemia, a guarda do Estatuto da Criança e Adolescente ficará vigente, tá? Da mesma coisa, um casal é candidato à adoção, está com a guarda provisória da criança. Assim permanecerão até que o quadro da pandemia cesse. A criança posta sob a guarda do ECA, assim permanecerá enquanto a situação excepcional durar. Tá? É um ponto que os tribunais já têm decidido com bastante tranquilidade. Um outro aspecto, aí voltando à questão dos filhos de casais separados, seja a separação pelo divórcio, pela dissolução da união estável, ou até mesmo casais que nunca viveram juntos, mas que tiveram filho, casais de namorados, relações eventuais, quer dizer, crianças que não convivem com os seus pais diariamente, pois eles estão numa condição de separação. E aí, há dois modelos majoritários de guarda no direito brasileiro, lá pelo artigo 1583 ao 1586 do Código Civil, que são a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é aquele modelo tradicional. Os filhos ficam, em regra, com a mãe, e o pai exerce o direito de convivência quinzenalmente, em feriados alternados, e fica com a metade das férias. Essa seria a guarda unilateral. Contudo, após a reforma do Código Civil em 2014, o artigo 1583 e nos parágrafos do 1585 diz que a guarda será preferencialmente compartilhada. E aí surge a questão, em tempos de isolamento social, como manter guarda compartilhada? Fica difícil. Dois aspectos. Nós temos que fazer a distinção entre guarda compartilhada e guarda alternada. O que é a guarda alternada? Quando eu faço guarda alternada, eu faço aquele modelo em que o filho fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Esse modelo é guarda alternada. É raro nós o encontrarmos no Brasil. Por quê? Por vezes eu tiro a estabilidade da vida da criança. Não. Então, imagine a realidade de Macaé. Exato. A mãe mora na saída para Rio das Ostras. O pai mora no aeroporto. E eles têm a guarda compartilhada. Mas tentaram, no começo, guarda alternada. A criança uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Onde essa criança vai estudar? Perto do bairro aeroporto ou perto lá do final, que eu não estou lembrada agora. Rio das Ostras, vai estudar no lá meio, indo para Rio das Ostras. Tem que ficar né? no meio. O trânsito de Macaé, como é que eu levo essa criança de um ponto a outro na cidade? Isso estamos falando de Macaé, que é uma cidade de porte médio. Imaginemos nas grandes cidades, né? Como que essa guarda alternada ela vai funcionar. Então, por isso que os tribunais são muito resistentes
a chamada guarda alternada. Ah, Fernanda, mas para que serve a guarda compartilhada, então? A guarda compartilhada, o código usa a seguinte expressão, que na guarda compartilhada há uma responsabilização conjunta dos pais pelo filho. Mas aí tem aquela pergunta nesse caso, o pai tem que pagar pensão? Calma, doutor Fabiano já está preocupado com dinheiro. Esse macaense rico é assim, já está preocupado com dinheiro. Então, o que acontece? Eu tenho uma responsabilização conjunta, o que não impede que a criança tenha uma residência base. Então, ela pode morar a maior parte do tempo com a mãe ou com o pai, tá? E ela terá, nesse momento, ela mora com o pai 80% do tempo e 20% com a mãe. Qual a residência base dela? Com o pai. Ou vice-versa. O fato de se ter uma guarda compartilhada traz a divisão ao meio dos alimentos, que o direito, a obrigação de prestar alimentos é dos dois. Só que nós fixaremos os alimentos nos termos do artigo 1694 do Código Civil, que diz que a responsabilidade é de ambos. Aí a gente anda mais um pouquinho e vamos lá no 1696 e 97, que fala que os alimentos serão fixados na proporção dos recursos do obrigado e da necessidade do credor. Então, vamos pensar aqui num valor, pegar em valores ideais. O pai ganha 6 mil, a mãe ganha 4 mil, refletindo a desigualdade de salários entre homens e mulheres na maioria das profissões, ou até às vezes menor. O pai ganha 7 mil, a mãe ganha 3. Essa criança precisa, para viver, de R$1.000. Serão R$500 para cada um? Se a mãe ganha 3 mil e o pai ganha 7 mil? Nós vamos respeitar a proporcionalidade dos ganhos de cada um deles. Então, se a criança precisa de R$1.000 para viver, o pai ganha 7, a mãe ganha 3, o pai ficará encarregado de 70% do que a criança necessita, dentro dos vencimentos dele. Aí nós vamos calcular os 15% a 20% do valor que é fixado normalmente judicialmente, e o genitor que ganha menos, que tem menos condição de prover o sustento, vai arcar com esse sustento na proporção dos seus recursos. Então, embora nós tenhamos a guarda compartilhada, ela não trará uma divisão matemática dos alimentos, porque o critério do Código Civil não é esse, é o critério da proporcionalidade. Diz que ali serão pagos na proporção dos recursos da pessoa obrigada. Isso vai ser respeitado. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte: como vai ser exercido o direito à convivência em tempos de isolamento social? Primeiro, muitos tribunais já estão regulamentando, deferindo liminares para que o direito de convivência não seja exercido em nome de forma física, o direito à convivência não seja exercido de forma física em razão da sobreposição do direito à saúde da criança. Então, um caso decidido pelo TJ de São Paulo. O pai é médico, está na frente de combate da Covid. Ele queria pegar o filho quinzenalmente. A justiça indeferiu o pedido, dizendo que aquele pai está no grupo de risco do contágio, ele está no topo aqui do risco do contágio, porque ele é da área da saúde e está trabalhando no combate à Covid, e a criança teria sua exposição ao contágio extremamente aumentado em razão dessa visitação física, dessa convivência física. Logo, foi deferido o direito à convivência por redes sociais, por reuniões online,
Por exemplo, nós aqui estamos num tempo real de convivência. Então, tem crescido enormemente decisões judiciais que deferem o direito à convivência por plataformas digitais. Por redes sociais. Então, eu crio outros mecanismos. Contudo, teve uma decisão de Santa Catarina em que o pai mora no estado contíguo. Eu não sei se a mãe é de Santa Catarina e o pai do Rio Grande do Sul ou Paraná, mas ali estados vizinhos. E o pai, a cada 15 dias, pegava os filhos para passar o fim de semana com eles. Como as crianças estão em homeschooling, o juiz deferiu que a mãe fique com as crianças 15 dias, o pai uma semana, e depois volta mais 15 dias com a mãe. Uma decisão que foi até bastante criticada, que se era para definir a convivência física, que fosse equânime. Que o pai ficasse 15 dias e a mãe 15 dias. Mas o fato é que o pai provou estar fora do grupo de risco, que estava cumprindo todas as regras de isolamento social. Então, para diminuir os riscos de trânsito daquelas crianças, o juízo deferiu que ele ficasse com a criança 15 dias, ficasse uma semana, entregava para a mãe ficava mais 15, depois mais uma semana. Qual o termo final dessa medida de urgência? Enquanto perdurasse o estado de emergência da Covid-19. Mas, em geral, todas as decisões concernentes à guarda compartilhada têm ampliado o direito à convivência através das plataformas digitais e das redes sociais, não permitindo que a criança se desloque pelo aumento do risco do contágio, tá? Entendi. Pelo aumento aí do risco dessa contaminação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Eu vi até uma reportagem na semana passada que um pai se vestiu de um personagem, que eu não estou me lembrando agora, para poder dar um abraço lá na criança, porque, óbvio, que a plataforma ela é real, mas aquela não afetividade não substitui. Então, ele se vestiu de um personagem, não me lembro agora se foi um dinossauro, não estou me lembrando. E foi lá e deu um abraço naquela criança apertado, e depois, eu não lembro qual foi o estado, mas foi no Brasil, e aí, com toda a recomendação, é claro, a proteção, e deu aquele abraço, porque ele estava sentindo aquela carência, né, da afetividade no caso, né? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui também, ó, o doutor Tiago Amé, grande Tiago Amé, nosso da Comissão ABJ aqui de Macaé. Que prazer ter você aqui. Professora Fernanda é mais do que união estável, é amor puro, saudade, escreveu aqui. Oi, querido, que saudade de você. A Monique Lima, excelente termo, direito à convivência. Boa noite a todos. A Paula Caldeira, chamado popularmente de guarda-mochila. Guarda-mochila? Guarda alternada, que a criança, tadinha, fica carregando a mochilinha de um lado para o outro. Tá, Angélica Chave, grande mestre, saudade, professora. Minha amiga querida. O Mohamed, como é que é? Tem o cliente viabilizando a sua convivência assim, raridade. Eita, não é fácil não, desse tempo de família, mas vamos lá. Já está sendo... Esses precedentes por direito à convivência por via digital, eles são anteriores à Covid, porque estava sendo muito aceito para pais que moram no exterior, pessoas que moram até dentro do Brasil mesmo, né? Imaginemos que a mãe mora com a criança aqui no Sudeste e o pai está trabalhando no Norte. Esse direito à convivência, e ele é firmado com todas as regras da convivência física. Então, eu tenho tempo, eu tenho definição de plataforma, do tempo em que a criança ficará ali, que a mãe manterá a criança em condições de conversar com o pai. Eu tenho um período regulamentado. Eu fico pensando nessas hipóteses, por exemplo, a doutora falou em relação a esses pais que moram na distância considerável, mas vamos pensar num pai que mora em um estado diferente. Como é que ele vai fazer guarda compartilhada alternada nessa hipótese? Porque às vezes Como é que fica? A alternada, ela fica inviabilizada. Justamente. A alternada, ela fica inviabilizada. Agora,
na guarda compartilhada é perfeitamente possível. Nós já temos precedentes no Brasil, inclusive de guarda compartilhada em pais que moram fora do país. Porque quando a gente fala em responsabilização conjunta na guarda compartilhada, nós estamos compreendendo isso como aquela participação ativa dos genitores na vida do filho. Então, a escola, por exemplo, não pode negar a esse pai acesso ao boletim. Quem milita na área de família sabe que é uma loucura. Antes da lei da guarda compartilhada, o genitor que tinha a guarda ia na escola e falava assim, o pai não pode saber da vida escolar dele. Ou a mãe não pode saber da vida escolar dela. Mas na guarda compartilhada, isso não poderia acontecer. Tá? Porque os dois genitores têm acesso à guarda compartilhada, aos detalhes da vida do filho em igualdade de condições. Então, acesso ao boletim médico, se a criança está bem, não pode ser impedido de entrar na escola, se a criança vai mudar de escola, se a criança... Tem uns casos até meio extremos, mas, por exemplo, discussão chegou ao judiciário se a criança ia ser batizada ou não ia ser batizada, né? Porque o católico batiza quando é criança, os católicos batizam logo após o nascimento, e os evangélicos, protestantes e outras... em outro momento, no caso. Tem o batismo com a criança, com a pessoa já crescida. E aí houve uma discussão de um casal como era guarda compartilhada, os dois têm igualdade decisória. Então batiza nos dois. A decisão foi batiza, depois espera ver se ele confirma na outra religião. Eu acho que... Eles foram submetidos à mediação. Eles fizeram um consenso e vão batizar, e depois a gente vê o que acontece. Agora, como é que fica na guarda compartilhada de um pai residindo, por exemplo, em Niterói, uma mãe residindo em Belém, em se tratando das escolas? Aí, ele vai depender da residência base. Por quê? O pai mora em Niterói, a mãe mora em Belém. Mas a residência base dessa criança é Niterói. Então, quando o juiz fixa a residência base, esse conceito atrai o cotidiano da criança. O dia a dia da criança vai ser onde ela tiver a residência base. Então, embora seja a guarda compartilhada, se eu tenho a residência base dele em Niterói com o pai, ele vai estudar em Niterói. Entendi. Aí a mãe vai exercer o direito físico à convivência nos fins de semana que a criança for encontrar com ela, nas férias, nos feriados prolongados, e a convivência digital nos termos em que for deliberado entre o casal ou fixado em sentença judicial. Tá? Entendi. Onde a residência base é onde será exercida toda a parte do cotidiano daquele menor. Tá? Olha, a Sônia Mendes, boa noite, doutora Sônia, está mandando aqui. Eu já fiz muitos casos de guarda compartilhada. No início, há muita resistência das mães, mas depois tudo se ajusta. E é mudança de cultura, né? A gente, Erli e Angélica, que passaram lá pelo PPGSD, a gente na UF trabalha muito essa interseção do direito e da sociologia. E a gente vê que muitas questões são padrões culturais desenvolvidos por determinadas sociedades, e esses padrões, eles encontram muita resistência para a mudança. Então, durante muito tempo, o lugar de filho era com mãe, ponto. Isso é um padrão social das nossas comunidades. Para eu ter uma mudança de cultura, isso não se dá de um dia para o outro. As mudanças, elas vêm sendo implantadas de maneira gradativa. Até porque a guarda compartilhada implica também numa mudança de paradigma para os próprios homens. Porque durante muito tempo houve um conforto dos pais, toda a responsabilidade sobre a saúde, segurança e educação da criança era da mãe, e o pai só assinava o cheque. Você, mas ele paga. Mas quem cuida, educa, cria, faz tudo é a mãe. É a mãe. E esse pai, ele não tinha uma responsabilidade na condução da vida desse menor. Quando eu tenho a mudança do paradigma para a guarda compartilhada,
esse pai, ele começa a ter que se responsabilizar por valores imateriais, pela educação formal, pela educação social dessa criança, pela religiosidade, pela saúde, né, pelo comportamento. Então, a guarda compartilhada implica numa mudança muito gradativa, porque ela fere com padrões que foram estabelecidos desde sempre, que mãe é que cuida e o pai paga. Essa dicotomia cuidado, provisão, ela cai com a guarda compartilhada, ela fica meio misturada. A mãe vai arcar com parte dos alimentos, na mesma medida que ela cuida, embora a distribuição de funções, mas esse é assunto para outra palestra, continue muito desigual. Né? As mulheres continuam aí com uma sobrecarga bastante grande nessa questão do trabalho doméstico. Mas vamos lá, doutor Fabiano, senão daqui a pouco só caça a minha palavra. Eu não posso deixar de perguntar uma outra coisa aqui. Em Macaé, enfim, existe aqui a questão do trabalho offshore. O nosso ramo aqui é offshore, em que pese a crise, a pandemia, mas Macaé é conhecida, né, nacionalmente como a capital do petróleo. Então, pode um pai trabalhando offshore requerer uma guarda compartilhada? Pode. Uma vez que ele está 14 dias em terra, ou 21, dependendo. Sobretudo hoje, com as plataformas digitais, então imaginemos o seguinte, esse pai poderia até fazer, vou usar, até eventualmente uma guarda alternada. Vamos imaginar que o pai e a mãe morem ali na Glória e nos Cavaleiros. O pai trabalha embarcado, mas eles moram ali próximos, a criança estuda na mesma... A escola é perto da casa de ambos, os amigos da criança estão ali perto, os bairros são contíguos, um está ali do lado do outro. Enquanto esse pai está embarcado, a criança está na guarda fática da mãe. Quando ele desembarcar, se houver viabilidade fática e se for demonstrado que não prejudicará o desenvolvimento emocional dessa criança, esse pai poderia ficar com a guarda fática do filho enquanto ele estiver em terra. Né? Nada óbvio que eu tenha até mesmo que a gente tem aí essa guarda alternada. Vai depender do caso concreto. Volto a dizer, é muito difícil o nosso judiciário ter guarda alternada. Eu tenho que estar em condições bem ideais. Tá? Em condições bem ideais. E meu penúltimo tema, eu separei... Não, já está no penúltimo, não. Vamos ficar aqui mais 2 horas aqui. Já estou aqui no meu penúltimo tema. É importante, gente, nós trabalharmos aqui na pandemia, e sobre esse tempo de pandemia, a questão dos alimentos. Que é o ponto mais tormentoso da advocacia de família. Até porque, quem tem mais idade, certamente viu um filme trash dos anos 80, chamado Gremlin. Gremlin era um bichinho pouquinho, e quando ele virava... Multiplicava, é uma loucura. O processo de alimentos é o Gremlin do direito de família. Porque quando ele é molhado, ele vira 1000 processos. Né? Quem advoga na área de família sabe disso. Eu tenho ação de alimentos, depois eu tenho uma revisional proposta pelo alimentante, uma revisional proposta pelo alimentado, uma execução por quantia certa, um pedido de prisão, e aquilo vai se perpetuando ao longo de toda a vida, às vezes, alimentar. Então, é o pior processo do direito de família, não há dúvida. Em termos de... ele é infinito, né? Esse processo não acaba. E quando nós pensamos em alimentos sob a Covid, há 2 aspectos centrais que eu queria focar. Primeiro, a necessidade de revisionais. E segundo, a questão da prisão civil, que foi modificada por uma lei bastante recente. E aí, primeiro, saiu
se me falha a memória, foi uma medida provisória, né, que autorizou os empregadores, se eu me corrijo, a fazerem aquele termo de ajuste do contrato de trabalho com redução salarial. Sim, sim. Com redução salarial, ou por vezes até suspensão do contrato de trabalho, e a pessoa passa a receber pelo governo do governo federal. Exatamente. Por exemplo, algumas empresas, como a Petrobras, né, que imediatamente fizeram um acordo com os seus funcionários, reduzindo os salários em torno de 25% a 30%. Se eu tenho a verba alimentar fixada sobre a possibilidade do alimentante, na medida em que eu tenho uma situação extraordinária que tira desse alimentante 30% da sua renda, eu imediatamente tenho uma condição propícia para ele cair no inadimplemento, para ele descumprir a obrigação alimentar. Exatamente. Então, muita gente, por conta da Covid, simplesmente parou de pagar os alimentos, achando que teria uma excludente ou um possível ponto para revisional desses alimentos. A pandemia, com redução de salário, desemprego, é causa de modificação dos alimentos? É. Contudo, os alimentos são fixados por via de sentença. O que é fundamental nesse caso? Que o advogado requeira uma tutela de urgência para que haja uma revisão desses valores. Então, o sujeito pagava 3 salários mínimos. Só que o contrato de trabalho dele foi revisto, ele teve uma perda de 30% nos seus vencimentos. Logo, ele terá que pedir judicialmente uma redução proporcional na fixação do valor pago. Então, creio eu, a gente ainda não tem números, mas pelo que a gente acompanha da movimentação dos tribunais, que nós tenhamos um aumento significativo nas ações de modificação de prestação alimentar, que são as chamadas ações revisionais. Esse é um aspecto dessa Covid aí no que tange aos alimentos. Agora, uma outra questão crucial é a execução. Nós sabemos que faz transformações trazidas pelo CPC de 15 foi a unificação da fase executória dos alimentos. No CPC anterior, nós tínhamos o rito da execução por quantia certa, no artigo 932, e a execução por prisão civil como medida coercitiva pelo 933. Isso lá no CPC de 73. Quando vem o CPC de 15, nós vamos fazer uma unificação de procedimentos. Né? O 528 do Código Civil permite a execução de alimentos por quantia certa e também o pedido de prisão civil. Esse é o grande norte. A prisão civil, como diversas pesquisas e a própria advocacia em família aponta, é o grande trunfo do credor de alimentos. Porque, em regra, quando se defere a prisão civil, o dinheiro aparece. Por que será? Vizinho cotiza, a mãe empresta, o dinheiro aparece e a verba alimentar é saldada. Então, é muitíssimo comum que a gente tenha a expedição do mandado de prisão civil quando nos deparamos com inadimplemento de obrigação alimentar. Só que a prisão civil, o próprio nome já diz, ela não é uma prisão punitiva. Ela não é para punir o sujeito que está devendo. A prisão civil, ela tem natureza coercitiva. E por ser uma prisão por natureza coercitiva, ela visa compelir ao pagamento. Tanto que quando ele paga, a prisão é imediatamente relaxada. Eu não estou punindo porque ele é devedor. Eu não tenho prisão punitiva por dívida no Brasil. Senão a maioria da população estaria frita, né? Todo mundo deve, o Brasil está devendo e a gente não tem prisão punitiva por dívida no sistema brasileiro. Sem dúvida. E o CPC
CPC prevê que a prisão civil é em regime fechado. Prevê que ele não vai ficar na cela comum, mas é em regime fechado. Prática... E aí o STJ se dividiu. Nós tivemos, em maio, um primeiro julgamento dizendo o seguinte: o sujeito não pagou, a mãe, representando o menor, pediu a prisão civil dele e o advogado do devedor pediu que a prisão civil fosse deferida, se fosse deferida, para prisão convertida em prisão domiciliar, por conta do estado de emergência da Covid-19. A terceira turma do STJ falou: não, está todo mundo em prisão domiciliar. Qual a vantagem de eu conferir prisão domiciliar para quem já está em isolamento social? Que siga a execução regular dos alimentos, quantia certa, penhora, etc. Que siga a execução regular e que depois, quando o estado da pandemia passar, se ele ainda estiver devendo, manda prendê-lo em regime fechado. E essa é a posição da maioria dos doutrinadores de direito de família, que colocar alguém em prisão domiciliar enquanto grande parte da população está em isolamento social domiciliar é uma situação, um bis in idem ali, ele já está, não há punição alguma, não há coerção alguma, aí ele não vai pagar nunca. Contudo, nós tivemos uma surpresa. Na última quarta-feira, foi dia 10 de junho, foi publicada a Lei 14.010. A Lei 14.010 é a lei das relações privadas na pandemia. Então, olha, Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, Covid-19. E essa lei, em seu artigo 15, ela prevê o seguinte: até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 28, parágrafo 3º e seguintes da Lei 13.005 de 2015, o CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, já havia pronunciamento de alguns tribunais de segundo grau e também do STJ dizendo que não cabia a conversão da prisão em regime fechado para domiciliar, porque a população já está em prisão domiciliar, nós estamos em isolamento social. Essa é a recomendação. Logo, a execução de alimentos deveria seguir pelos ritos comuns, outros mecanismos de execução, inclusive aquelas medidas de execução excepcionais do CPC, como cassação de direitos, carteira de habilitação, aqueles outros mecanismos coercitivos executórios previstos pelo novo CPC. Protesto do título, exatamente. Contudo, pela leitura da Lei 14.010, a lei é clara: até 30 de outubro, toda a prisão civil de alimentos deve ser deferida em regime domiciliar, tá? Por força do artigo 15. Só ficar em casa, então. Vai ficar devendo, mas devendo em casa. Tá? Porque sim, as aí prisões... Depois de passar o prazo, aí ele pode sair. Aí pede a conversão, vai pedir a conversão em regime fechado. E a expedição aí em regime fechado. Tá? Entendi. Isso foi uma mudança, assim, bastante importante, né, no que toca à execução de alimentos nesse período da pandemia. É bastante importante para nós. E, por penúltimo, eu falei que era penúltimo, mas eu notei outra coisa fora do direito de família que eu queria falar também. Aí, agora é o penúltimo.
Outro aspecto importante, que é trazido pela Lei 14.010, que é essa lei da semana passada, né, de 10 de junho, é a suspensão dos prazos das sucessões. Nós sabemos que os inventários devem ser propostos para afastar a multa prevista no CTN, né, no Código Tributário Nacional, dentro de 60 dias a partir do óbito. Então, pelo artigo 611 do CPC, falecido o titular do patrimônio, os herdeiros, os interessados, têm 60 dias para propor o inventário sem a incidência de multa. Lembrando a quem nos escuta que ninguém perde prazo para propor inventário. Né? Ninguém perde prazo para propor inventário. Só que... É a multa, no caso aí, né? Arca com a multa depois dos 60 dias. Mas foi um avanço, né? Eu posso abrir inventário 10 anos depois do falecimento, mas arcarei com a multa referente a essa mora, né? A essa demora aí no atendimento. Ou seja, em outras palavras, seria, você pode ter o seu luto, mas tem que separar um tempo dentro de 60 para você abrir o inventário. Para abrir o inventário. Okay. Nesse tempo da pandemia, a Lei 14.010 diz o seguinte, que todos os óbitos ocorridos a partir de 1º de fevereiro, então essa lei retroagiu os seus efeitos a 1º de fevereiro de 2020. Quem faleceu de 1º de fevereiro para cá, tá? Os inventários só começam a correr os 60 dias a partir de 30 de outubro desse ano. Então, o prazo do 611 do CPC está suspenso até 30 de outubro de 2020. Quando chegar 30 de outubro, as partes terão mais 60 dias para propor o inventário. Então, foi um prazo de suspensão. Isso é uma faculdade, nada obsta que os interessados possam fazer o inventário extrajudicial nesse período, possam, inclusive, propor a ação de inventário judicial, né, requerer a abertura, melhor dizendo, requerer a abertura do inventário judicial nesse período. Mas aqueles que não o fizerem, por estarem em luto, por estarem em luto, por estarem com dificuldade financeira, sem condições de arcar com as custas do inventário, o prazo para a propositura do inventário, requerimento do inventário, só começará 30 de outubro desse ano. Então, nós temos aí uma espécie de impedimento desse prazo. Tá? Nós temos dois aspectos, então, na área de família aí, notadamente pela Covid, né? A prisão domiciliar. Isso. E nós temos aí um prazo maior para realmente abrir aí o inventário em função da Covid. A Covid também está mudando as relações processuais. Né? Relações processuais. Essa lei é interessante. Até em razão disso, que eu falei que era o penúltimo tema, porque eu separei um ponto importantíssimo da lei que atinge a todos nós na prática da advocacia, que o artigo 3º da Lei 14.010 falou o seguinte: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor dessa lei até 30 de outubro de 2020. Esse artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstos no ordenamento jurídico nacional. Parágrafo 2º. Esse artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no artigo 207 do Código Civil. Então, todos os prazos prescricionais e decadenciais que estivessem a vencer no período da Covid-19, eles estão impedidos ou suspensos, conforme a situação jurídica, até 30 de outubro de
até 30 de outubro desse ano. De 2020. Tá? Então, perder prazo agora ficou mais difícil, hein? Ficou mais difícil, porque a perda da pretensão inerente aos prazos prescricionais está impedida ou suspensa até 30 de outubro. E o perecimento do direito aí, em razão da decadência, só virá em 30 de outubro também. Então, nós teremos o impedimento e suspensão. Mas quando que é impedimento e quando é suspensão? A gente tem que lembrar que os prazos de impedimento e suspensão, as situações de impedimento e suspensão, são exatamente as mesmas. E estão lá no artigo 197, 198 do Código Civil. Quando que a gente vai saber se é um prazo de impedimento ou de suspensão? Conforme a situação fática. Então, imaginemos o seguinte, uma dívida de alimentos que prescreve em 2 anos. E eu tenho um menor que o pai está sem pagar alimentos. O pai não paga alimentos. E nós sabemos que esse menor está protegido da prescrição, porque pelo artigo 197, enquanto perdura o poder familiar, não há prescrição. Então, não prescreveria aí essa pretensão por impedimento. Mas o menor completou 18 anos hoje, dia 18 de junho. Aí abriu a prescrição dele. O prazo para prescrição abriria, porque ele estava impedido pela questão do poder familiar. Esse prazo não começa a fluir. Ao invés de começar a abrir hoje, esse prazo só se iniciará em 30 de outubro próximo. Uma lei muito recente, não é verdade? A lei é de semana passada. Uma outra situação eu estou com minha pretensão prestes a prescrever. Um contrato que eu estou para executar e o prazo de 5 anos de meu título executivo lá pelo 206 venceria agora, hoje. Meu prazo está suspenso desde que a lei entrou em vigor. Então, eu tinha 4 anos... 4 anos, 11 meses e 20 dias, quando a lei entrou em vigor. A lei entrou em vigor dia 10, esse prazo se suspende e se mantém suspenso até 30 de outubro. Você vai ter mais 4 meses aí para você preparar essa petição, dar uma ajeitada. Dar entrada e exercer aí a minha pretensão. Olha, então, isso novidade muito... Isso atinge os prazos prescricionais em geral e também, peculiaridade no direito brasileiro, que é uma coisa rara, atingiu também a decadência. Interessante que nós estamos fazendo reuniões com juízes aqui, em Macaé, Conceição, hoje fizemos até em Quissamã, em relação a dúvidas sobre audiências virtuais, e houve uma pergunta do advogado em relação justamente a essa questão. E o juiz falou, olha, tá realmente aí a discussão, se vai, se não vai, aquela coisa toda, mas está aí a resposta da doutora Fernanda trazendo uma novidade aqui processual, tá? Extramuro aqui. Tem uma semana, né? A lei tem uma Exatamente. semana. Uma novidade aí fora a família em relação à questão processual. Quem diria que no dia 18 de junho nós vamos aprender com a doutora Fernanda, além da questão familiar, também prazo processual. É isso aí. Doutor Fabiano, então era isso que eu queria trazer. Eu espero que tenha atingido aí a expectativa da OAB. É sempre uma alegria muito grande. Queria agradecer meus amigos queridos, né, que participaram aqui da nossa live, que tiveram paciência para vir com a gente aqui até o final, que não é mole, né? Não, olha, depois dos últimos comentários, depois a doutora vai ver lá direitinho lá, mas, ó, eu parei aqui, boa noite do Denis Madureira, a Paula Caldeira, guarda-mochila já tinha dito, já tinha falado já. O senhor parou na guarda-mochila. Guarda-mochila? Ah, tá. Então, Paula Caldeira guarda alternada, Angélica Grande Mestre, o Sempre Didática, tem um cliente viabilizando a sua convivência assim, raridade, o Mihael Leguá, compartilhamos aula juntos, sempre ótimo trabalhar com ela. Miriam, um beijo grande. Isso, vamos lá. Cadê sobrecarga materna, aborto afetivo paterno, cena dos próximos capítulos,
a Fernanda Flores, minha linda professora. Minha amiga querida, um beijo para o Jorge, um beijo para essa família maravilhosa de Macaé. O Fábio Broco, obrigado, doutora Fernanda, adorei a live. Fábio, querido, que bom estar você aqui. Depois eu vou te mandar, ou então você pode responder lá, que tem muita coisa aqui, enfim. Mas, doutora Fernanda, nós que agradecemos por 1h30. Eu falei mais ou menos 1 hora, não foi? 1h30, ó. Enfim, ficaremos aqui 2, 3 horas. A Silvani Pinheiro, maravilha de live, enfim. Então, queremos agradecer aqui a doutora Fernanda, que gentilmente abriu um espaço na agenda aí para poder estar falando um pouquinho conosco aqui em relação ao direito de família em tempo de Covid-19. Agradecer a presença de todos vocês aqui também, que realmente muito contribuiu aqui nessa live. Doutora Fernanda, não tem como não fazer um pedido aqui em nome da CRAS em relação a essa live. Para que acha outro espaço na sua agenda aí, volte, porque a gente quer fazer aqui outras... Então, sabe, doutor até Fabiano, nos passozinhos aí, ó. Sabe que a OAB Macaé está no meu coração, né? Nossa amizade aí é para além do Covid. Eu sei. A Sônia Mendes aqui, ó, muito esclarecedor, obrigado, e por aí vai. Então, muito obrigado, doutora Fernanda, volte sempre. Obrigado também aqui os colegas que estiveram conosco aqui, então. E, enfim, independentemente da Covid, que é um momento que nós estamos passando aí realmente mundial. Muito difícil, né, doutor Fabiano? Muito difícil, não tenho a dúvida disso, mas eu tenho certeza que isso vai passar, até por uma questão religiosa, que é o meu caso, e que, obviamente, tem a razão de estar acontecendo isso. Mas, doutor Fabiano, mais 40 mil pessoas faleceram, perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, enfim. Mas a gente sabe que isso vai passar, um outro momento o mundo vai realmente enfrentar. Não vai ser, digamos assim, um cotidiano, um novo cotidiano, mas a gente vai passar, não tenha dúvida disso. Então, obrigado, doutora Fernanda, obrigado a vocês. Doutora Fernanda, suas considerações finais. Não, eu só queria reiterar os agradecimentos, dizer que o nosso olhar ele tem que permanecer sensível a essas relações de direito de família, porque quem já esteve comigo em sala de aula sabe que eu procuro dar leveza ao tema, mas justamente pela densidade, complexidade e seriedade com que ele tem que ser tratado. As relações de direito de família, acho que talvez acima da maior parte das relações de direito civil, estão no cerne da existência da pessoa humana e tem que ser tratadas com toda delicadeza, com esse olhar cauteloso, com esse olhar amoroso que é necessário aí para nós. Queria reiterar agradecimento à paciência de vocês, pedir desculpas pela informalidade, mas que eu me sinto tão à vontade na OAB Macaé e também estamos todos tão cansados desse confinamento. O que então o senhor está rindo aí, doutor Fabiano? Porque deixa eu ver aqui, eu nunca estudei com a doutora Fernanda, uma lacuna na minha formação. A Erli dos Santos. Olha, Erli, eu estudei com a doutora Fernanda na pós-graduação, mas na graduação também é uma lacuna na minha formação. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha, Exatamente. Um beijo grande para Macaé, um abraço para o senhor, para sua família, que todos fiquem bem e saúde. Até a próxima, doutor Fabiano. Até a próxima, obrigado. Boa noite a todos, gente. Um abraço a todos. Tchau.